A gente tinha falado aqui semana passada, quando a gente começou a comentar esse caso do Delgatti com mais frequência, que ele é muito ressentido, né? Ele é muito ególatra, né? Então ele gosta de aparecer, gosta de dar entrevista, e ele se sentiu abandonado pelo PT. Acho que isso ficou muito claro, né? Ele esperava ser recebido pelo Lula, o que não aconteceu, e esperava um carinho, esperava ser tratado. Não, foi o cara que pegou os áudios, as conversas do Moro, do Deltan Dallagnol, e isso não aconteceu. Acho que tem muito ressentimento no Walter Delgatti, porque ele foi abandonado na cabeça dele, né, por um agrado que o campo progressista e a esquerda não deu para ele, né, Lô? Exatamente, nem poderia, né, William? Muito bom que essas conversas da Vaza Jato vieram à tona, mas ele cometeu um crime, não vamos confundir as coisas, né? Quem fez o trabalho foram os jornalistas que, claro, diante da prova, puderam fazer uma série de matérias e mostrar o que aconteceu. Mas que foi um crime, sem falar a movimentação financeira, o juiz que o condenou a 20 anos de prisão agora percebeu ali uma movimentação financeira incompatível com os ganhos dele. Então ele também foi acusado de lavagem de dinheiro. Acho que a condenação dele foi muito exagerada, mas isso é meu achismo. Porém, que a gente não pode, que a esquerda nunca o tratou como herói, nunca o tratou nem poderia, porque ele responde a crimes. Então, calma, né? Ele não é um jornalista que fez as matérias sobre provas que recebeu, né? Ele é o cara que hackeou telefones de autoridades e cometeu outros crimes que depois ele confessou. Ele entrou no CNJ, ele produziu um mandado de prisão do Alexandre de Moraes, falso, entre outras coisas. Então, não se pode tratá-lo como um herói, né? Obviamente, Lula, com toda a razão, não tinha nada que receber no Palácio Planalto. E aí tem um ponto e esse ponto é uma coisa que a gente sempre chama atenção aqui. Ontem tinha matéria, e não tem um julgamento meu aqui, mas só para mostrar como gera na gente um monte de caraminhola na cabeça. Aí o Lula tá falando, pô, parece meio alta a pena, eu vi o Calejão falando isso também. Aí tinha uma matéria ontem dizendo quem é o juiz que deu a pena. Então, o juiz que deu a pena foi o mesmo juiz que teve um monte de decisão polêmica, assim, super agressiva em relação ao Lula, na época que o Lula estava sendo ali investigado e acusado por causa da Operação Lava Jato. Então, foi um juiz que sempre foi muito mão pesada ali contra o Lula, por exemplo. Por outro lado, diz a matéria, foi um juiz que na Operação Zelotes, né, foi mão leve no sentido, deixa eu explicar, mão leve não é que roubou nada, não sei o quê. Mão leve no sentido de, não deixar que as pessoas... não autorizar mandados de apreensão e busca, entendeu? Aliviar, pegou leve, né? Ele pegou leve com a turma que estava sendo investigada. Isso é o que dizia a matéria ontem, que era um cara que pegou mega pesado com Lula e pegou mega leve com os, vou botar entre aspas aqui, empresários que estavam sendo investigados na Zelotes. Não sei se procede a matéria, tá? Mas o ponto é que a gente já fica pensando o seguinte, quem é esse juiz? No Brasil, você já percebeu, a gente acaba ficando com zero de confiança nas decisões da justiça, porque no final das contas, pra gente é uma decisão de juiz. Eu já ouvi essa frase algumas vezes, o Brasil não tem justiça, tem juiz. Você vê a Carla Zambelli, quando foi, agora virou ré, né, por causa do... réu ou ré? Feminino vira ré? Como é que é? Eu não sei esse negócio. É ré, né? Então ela virou ré por causa dessa... enfim, do ataque que ela fez ao jornalista em São Paulo, um jornalista negro que estava discutindo com ela saiu correndo atrás do cara com uma arma em punho, ameaçando matar o cara ali, etc. E aí, 9-2 no STF. De quem são os dois votos? Dos dois ministros da Suprema Corte indicados pelo Bolsonaro, o Mendonça e o Cássio Nunes. Aí você fala o seguinte, o Brasil não tem lei, tem juiz. Sim. Aí quando você vê então é muito triste isso, é muito triste porque a justiça vai perdendo a credibilidade. Aí você vê um negócio desse do Delgatti, lê uma matéria depois falando das decisões desse juiz, eu vou tentar recuperar aqui a matéria, só para não ficar
no Disse Que Não Me Disse, para ler para vocês decisões do juiz aqui. Entendeu? Aí você fica logo assim, pô, e aí? Agora me parece que realmente essa pena pode ser exagerada, porque dado que o cara agiu assim no passado, o Brasil tem que mudar isso. O Brasil tem que passar a ser um país onde as pessoas, elas confiam na justiça e não, pô, ficam torcendo para cair no juiz tal ou no juiz tal, entendeu? Sim. Deixa eu só ajudar então a nossa audiência. Quando você pensa no que aconteceu com o deputado Arthur Lira, por exemplo, é absolutamente entristecedor você imaginar que um deputado preso por corrupção conseguiu uma liminar de um desembargador para concorrer à eleição 2 vezes, quando não deveria ter direitos políticos mais, e ainda vira presidente da Câmara. Então, isso realmente é muito preocupante, essa situação que um juiz ou um desembargador decide, às vezes, dos destinos do país. Sim. Aqui, Elô, em 2018, o magistrado proibiu Luiz Inácio Lula da Silva de deixar o país e determinou que o petista entregasse o passaporte à Polícia Federal. A decisão atendeu o pedido do Ministério Público, que viu o risco do ex-presidente fugir do país para escapar da condenação do caso do Triplex. O PT considerou a decisão perseguição política à época. Em maio de 2017, determinou a suspensão das atividades do Instituto Lula, com o argumento de que a instituição poderia ser usada como local de encontro para a prática de crimes. A decisão foi tomada por conta própria, sem que houvesse pedido do Ministério Público, como é a prática do Judiciário. Em 2015, procuradores do MPF, do Ministério Público Federal, pediram que esse juiz Ricardo Leite, fosse afastado dos processos da Operação Zelotes após o juiz negar pedidos de prisão e medidas de investigação feitas pelo Ministério Público. Na época, Leite afirmou que atuava com independência. A Operação Zelotes investigou a existência de esquema de sonegação e corrupção no CARF, que teria beneficiado empresas privadas com anulação de multas fiscais. Então isso é uma matéria da Carolina Brígido, no UOL, ontem, exatamente a matéria que eu li. Aí você fica assim, você fala, pô, e aí? Agora eu fico realmente com a pulga atrás da orelha. O Brasil não pode ser um país de juízes, tem que ser um país da lei. E não é o que acontece. É isso que eu ia mencionar, só para lembrar a nossa audiência. É muito difícil a gente ver uma decisão como essa sem pensar numa pressão em cima do Delgatti ou até mesmo uma retaliação. Porque na quinta-feira, quando ele deu depoimento à CPMI, ele falou coisas muito bombásticas em relação a Bolsonaro. Vamos relembrar aqui rapidamente, né, Elô? Ele disse que o Bolsonaro prometeu um indulto caso fosse preso por uma operação contra as urnas eletrônicas. Ele disse que o ex-presidente citou um grampo contra Alexandre de Moraes e pediu que ele assumisse a autoria da invasão. Ele disse também que a deputada Carla Zambelli prometeu a ele emprego na campanha de Bolsonaro em 2022. Disse que o marqueteiro de Bolsonaro na campanha pediu um código-fonte fake para apontar fragilidade nas urnas. Disse que sabia que estava cometendo crime contra as urnas, mas que havia recebido ordem do então presidente. Tudo isso ele disse, tá? Não é matéria que eu estou lendo aqui, são as palavras dele. E diz também que a Zambelli enviou para ele o texto de um falso mandado de prisão contra Alexandre de Moraes e disse ainda que orientou os servidores do Ministério da Defesa na elaboração do relatório sobre as urnas. Tudo isso foi dito por ele. É difícil a gente não imaginar que tem uma pressão em cima dele, né? Elô, eu queria aproveitar também que a gente tem aqui também mais um áudio vazado dessa conversa dele, e aí me parece que agora mostra muito a proximidade dele com a Zambelli, como ele se sentiu em casa com a deputada. Vamos colocar mais esse áudio, depois eu quero te ouvir, por favor. Eles estenderam muito pra mim. Pô, a Carla me tratou hoje como se fosse um filho, uma coisa que nunca aconteceu na minha vida. A ponto da mãe dela me servir leite com Nescau na mesa e acompanhando, comendo, mano. Eu fiquei lá atrás com o filho dela, no joguinho. Nossa. A carência é tremenda, gente, né, gente? Elô. Exato, é de uma carência profunda. Ele tem uma necessidade de buscar reconhecimento, apoio, afeto em qualquer lugar. Então ele, porque tomou café com leite, ou café com Nescau, leite com Nescau na casa dela, estava se sentindo
um filho. Esse cara é o cara que o presidente da República chamou para receber de forma escondidinha na residência oficial da presidência da República, no Palácio da Alvorada, e ainda mandou ir lá no Ministério da Defesa. Olha o grau de loucura, de bizarra que é essa história. Esse homem, o Delgatti, é de uma profunda fragilidade psicológica, né? Ele tem problemas sérios. Agora, ele consegue hackear muita coisa, isso está mais do que provado. Só que ele não pode ser tratado como uma pessoa confiável, não é como uma fonte segura, como filho de ninguém. É uma loucura isso. Olha o grau de fragilidade desse cara.